Então, vou pedir autorização para fazermos esta gravação, desta conversa, com o Sérgio Inácio, da Comunidade Intermunicipal do Algarve, a AMAL, porque esta é uma atividade que se insere no projeto Inova Juntos, que é financiado pela União Europeia, e para efeitos de evidências e de transparência junto do financiador, é importante procedermos também às gravações. E servem, naturalmente, para a memória futura interna da equipa, relativamente àquilo que são as práticas que foram apresentadas no âmbito desta cooperação, para já nesta fase de candidatura. Agradecemos a candidatura da AMAL, e eu vou pedir ao Sérgio que, de uma forma muito resumida, mas antes disso vou pedir também aos colegas que se apresentem, mas vou pedir ao Sérgio depois que faça o favor de apresentar duas coisas. Uma é apresentar a AMAL, porque é uma estrutura distintiva, ou seja, não é um município, e nós daqui estamos mais a falar, ou temos mais entidades concorrentes que são municípios, e a AMAL é a única comunidade intermunicipal que está dentro deste projeto, e é uma estrutura que não existe no Brasil, e portanto eu penso que é importante esse enfoque. E o outro é que, de uma forma resumida, também possa apresentar o plano intermunicipal, ou seja, em que é que consiste este plano intermunicipal de adaptação às alterações climáticas do Algarve, que foi coordenado pela AMAL. Entretanto, se calhar eu antes de passar ao Sérgio, para que o Sérgio saiba que também quem está na sala, penso que é preferível que todos possam apresentar: Maurício, Isabela e Giovanni. Só para me apresentar, meu nome é Maurício Serinho, eu sou coordenador do projeto Inova Juntos aqui no Brasil. Nós estamos no meio do processo seletivo, agradecemos muito a candidatura de vocês, assim, esperamos conhecê-los mais e gostaríamos de ouvir também aqui quais são as expectativas de cooperação prestada, de cooperação recebida, tendo em vista que nós aqui no nosso processo seletivo temos uma competição um pouco maior, são cerca de 50 municípios que estão concorrendo a 4 vagas no primeiro momento, e depois nós vamos ter já, no meio desse ano, mais 16 municípios brasileiros aderindo ao processo e 8 municípios latino-americanos. Então, nós gostaríamos muito de ouvi-los, né, assim, quanto às expectativas, as vontades, as limitações, aquilo que vocês enxergam de positivo no processo de integração. Lembrando aí que nós vamos ter um processo de 3 anos de cooperação, que podemos ter resultados muito efetivos, muito positivos. E passo já para a Isabela se apresentar. Olá, boa tarde, Sérgio. Meu nome é Isabela, eu trabalho aqui na equipe do Inova Juntos no Brasil, na CNM, na Confederação Nacional de Municípios. Eu estou acompanhando e participando da equipe brasileira aqui e também atuando como especialista de inovação do projeto. Boa tarde, meu nome é Giovanni Allegretti, sou do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, que é um dos parceiros portugueses desse projeto. Obrigado por estar conosco. Bem, obrigado. Sérgio, a palavra está contigo. Ok. Muito obrigado a todos pela vossa apresentação. Vou procurar, nos próximos minutos, apresentar o que é a AMAL e depois, num segundo momento, poderei então falar sobre aquilo que são as nossas expectativas relativamente à participação neste projeto Inova Juntos. A AMAL, portanto, designa-se por Comunidade Intermunicipal do Algarve, na prática é uma associação de municípios e, portanto, é uma entidade de natureza pública que tem 16 municípios associados. Esses municípios são todos os municípios que compõem a região do Algarve, em Portugal. E, portanto, toda a área de atuação da AMAL corresponde à área geográfica do Algarve. Em termos de classificação de unidade territorial estatística, a nomenclatura que é utilizada para nós, enquanto comunidade intermunicipal, é a unidade estatística NUT 2 e NUT 3, ou seja, sintetizando, a nossa área de atuação, como disse, corresponde a toda a região do Algarve. Nós existimos há cerca de 25 anos
e a comunidade intermunicipal tem sede no município de Faro. Faro é a capital do distrito da região do Algarve. A comunidade intermunicipal destina-se, portanto, ela existe para prosseguir um conjunto de fins públicos esses, desde logo ligados à promoção do planeamento da gestão estratégica do território, mas também à gestão estratégica e planeamento de outros vetores, como sejam a área económica, a área social e a área ambiental deste território que é o Algarve. E, portanto, este é o nosso primeiro fim público, mas prosseguimos outros. O segundo fim público que prosseguimos é a articulação de investimentos municipais de interesse intermunicipal. E aqui nós temos um conjunto de projetos que desenvolvemos em nome dos vários municípios do Algarve. Depois, o terceiro fim público que nós prosseguimos tem muito a ver com um vetor que é o vetor da gestão de programas de apoio ao desenvolvimento regional. Portanto, muito inseridos dentro do processo que nós vulgarmente designamos por fundos europeus. Portanto, a AMAL tem uma vasta experiência, aliás, essa experiência desde 1995, na gestão de programas europeus que têm implicância, portanto, na região do Algarve e para financiamento de projetos de natureza municipal, portanto, projetos promovidos pelos municípios. E, portanto, estes são os três principais vetores que nós, enquanto AMAL, Comunidade Intermunicipal, Associação de Municípios, prosseguimos. Para além destes três vetores, nós temos, uma vez que a nossa abrangência territorial é toda a região do Algarve, nós procuramos promover a articulação de projetos e de investimentos e de iniciativas de caráter supramunicipal. E, portanto, aqui nós temos também um papel importante de articulação daquilo que são as atuações dos municípios com os chamados serviços da administração central, ou seja, aqueles serviços que, em nome do governo, estão a atuar na região do Algarve. E aí, a nossa atuação, em articulação com o governo português, desenvolve-se a vários domínios. Desenvolve-se em domínios como as questões do abastecimento público de água, como a questão do saneamento básico, como a questão dos resíduos urbanos. Mas também desenvolve-se noutros domínios, como sejam a questão da saúde, a questão da oferta educativa, da formação profissional, as questões do ordenamento do território, a questão da conservação da natureza e dos recursos naturais. Aliás, esta área da conservação da natureza será uma das primeiras áreas que, neste início de ano de 2021, será transferida para a gestão da comunidade intermunicipal. Portanto, em Portugal decorre um processo de transferência de competências do governo para os municípios e para as comunidades intermunicipais. E, portanto, é um processo neste momento que está a ser trabalhado e esta questão das áreas naturais serão das primeiras componentes de descentralização do governo central para os municípios e para a comunidade intermunicipal. Mas também temos competências próprias na área da mobilidade e dos transportes. A comunidade intermunicipal é considerada a Autoridade Metropolitana de Transportes. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a AMAL gera uma rede de mobilidade e transportes, a rede de mobilidade e transportes na região do Algarve. Mas também temos projetos em articulação com a Administração Central no âmbito económico, no âmbito social e no âmbito cultural. E, portanto, para sintetizar, a comunidade intermunicipal tem competências próprias e aí tudo aquilo que tem a ver com a articulação de projetos e de investimentos e de iniciativas de interesse para os municípios. E depois tem um segundo grande vetor de trabalho que tem a ver com a articulação de um conjunto de políticas, articulação essa que é feita com o governo português. E, portanto, são estes os dois principais vetores de atuação da comunidade intermunicipal do Algarve. Eu não sei se poderei prosseguir, mas se alguém quiser colocar alguma questão intermédia, sintam-se perfeitamente à vontade para o fazer, só apenas eu, portanto, continuar a falar e ter-me esquecer de algumas coisas que possam ser importantes e clarificadoras para vós. Portanto, sintam-se à vontade para colocar alguma questão sobre aquilo que eu já disse. Sérgio, eu ia só precisar, porque a região do Algarve são 16 municípios, não é? Exatamente. Portanto, são 16 municípios que compõem
aquilo que nós vulgarmente conhecemos por região do Algarve. Não sei se alguém quer colocar alguma questão até aqui. Se ninguém tiver uma questão, nenhuma questão neste momento, eu posso estou passar. observando o mapa aqui no Google Earth, vendo o Faro, o distrito, as regiões do lado, uma região muito, muito, muito bonita. E parece que Pronto. muito A região do Algarve é muito conhecida pelo turismo e, portanto, por um turismo muito associado ao mar, à praia. Sim. Mas a região, ela própria, divide-se em 3 regiões naturais. Nós temos na faixa, portanto, a faixa mais litoral, e, portanto, que é aquela que é mais conhecida mundialmente pelo turismo, daquilo que nós designamos de turismo sol e mar, ou turismo praia, se quiserem. Mas a região tem também uma parte de interior e tem uma parte de serra. Portanto, nós temos uma parte de interior que é muito designada por Barrocal e temos uma parte de mais interior ainda, que é a parte da serra. Portanto, a Serra Algarvia, que faz a ligação com a região do Alentejo. E, portanto, nós dividimos entre essas 3 regiões naturais. Voltando à comunidade intermunicipal, como é que a comunidade intermunicipal se organiza? Qual é o seu modelo de governança, de governação? Portanto, ela é composta, então, pelos 16 municípios e os 16 presidentes de Câmara constituem aquilo que se designa por o principal órgão de gestão da comunidade intermunicipal, ou seja, o Conselho Intermunicipal. Portanto, é um órgão de gestão onde se tem a representação os 16 presidentes de Câmara da comunidade intermunicipal. Depois, nós temos também uma Assembleia Intermunicipal, ou seja, enquanto o Conselho Intermunicipal tem competências de gestão direta, a Assembleia Intermunicipal é o poder deliberativo, portanto, da comunidade intermunicipal. Ou seja, ela é composta por representantes das várias assembleias municipais de cada um dos 16 municípios do Algarve e as suas principais competências prendem-se ao nível da aprovação e validação de todos os documentos de gestão da comunidade intermunicipal, ou seja, do seu orçamento e do seu plano de atividades. Para nós percebermos, em termos comparativos, o nosso Conselho Intermunicipal está para o Governo, assim como a nossa Assembleia Intermunicipal está para uma Assembleia da República em Portugal. E, portanto, são estes os 2 principais órgãos de gestão. Contudo, ainda faz parte do modelo de governação um órgão que tem por objetivo e por missão acompanhar a gestão diária da comunidade intermunicipal. Ou seja, o Conselho Intermunicipal é composto pelos 16 presidentes de Câmara, eles reúnem, em regra e ordinariamente, uma vez por mês, mas para o dia-a-dia, para a gestão corrente da comunidade intermunicipal, existe um outro órgão, que é o Secretariado Executivo Intermunicipal. Portanto, é um órgão de gestão diária da comunidade intermunicipal. Ele, neste momento, é composto por uma pessoa. Essa pessoa designa-se por primeiro secretário. Portanto, tudo isto decorre da lei portuguesa. E, portanto, isto é como se nós olhássemos para uma empresa e as empresas normalmente têm um conselho de administração e depois têm uma comissão de gestão, ou seja, tem um grupo que no dia-a-dia trata das tarefas correntes da sociedade. Portanto, o nível aqui é muito semelhante, ou seja, este modelo de governação das comunidades intermunicipais em Portugal assenta muito nestas 3 figuras. Uma Assembleia onde todos os representantes das Assembleias Municipais têm a representação, a Assembleia Intermunicipal. Um órgão que reúne com a presença dos 16 presidentes de Câmara, um Conselho Intermunicipal. E depois, para a gestão corrente do dia-a-dia, um Secretariado Executivo Intermunicipal. Este Secretariado Executivo Intermunicipal pode ter até 3 representantes. Neste momento, tem uma única pessoa. Até aqui, alguma dúvida? Uau, eu tenho um monte, porque assim, é uma realidade completamente diferente da estrutura administrativa do que nós vivemos aqui, né? E ao mesmo tempo com competências e com ações. Eu estou achando muito interessante ouvir essa apresentação.
algumas analogias, por exemplo, das ações que são possíveis aqui por consórcios públicos, mas dentro dessa lógica de vocês, ela tem uma interconexão e uma estrutura de decisão e de votação, de representação bastante diferente. Nós vamos precisar nos debruçar mais para entendermos a realidade de vocês. Mas eu estou achando muito interessante. Pode continuar. Há 25 anos atrás, como tudo... Desculpa interromper. Existem em Portugal, são 22 comunidades intermunicipais ou mais? Não me recordo. Acho que são 22, se a memória não me falha, mas existem 2 áreas metropolitanas. Ok. É porque nós não temos, digamos, nós temos 2 regiões autónomas, não é? Açores e Madeira, e depois todo o território continental está dividido em comunidades intermunicipais que fazem parte do processo, inclusive, administrativo e de descentralização, e estão a assumir agora competências que antes ou eram do governo ou eram dos municípios e, portanto, exatamente. Estão a assumir. Era isso que eu ia abordar agora, fazendo um pouco de história muito rápido. Há 25 anos atrás, nós éramos uma associação de municípios, ou seja, partiu da vontade dos 16 municípios da região constituírem uma associação de municípios. Tal como hoje em dia, portanto, um conjunto de pessoas ou de entidades com interesses comuns podem constituir uma associação. E, portanto, há 25 anos atrás tudo começou assim. Hoje, nós estamos constituídos sobre a figura, eu vou dizer nós, em Portugal, existem 2 figuras que vêm de leis aprovadas da Assembleia da República e que elas espelham a forma de organização dos municípios. Ou seja, nós temos, como eu estava a dizer ao Nelson, a nível de Portugal continental, nós temos 2 grandes áreas metropolitanas, portanto, na prática, são constituídas muito em torno da grande área metropolitana, a grande metrópole de Lisboa e a grande metrópole do Porto. Okay? São as duas grandes composições do município. E depois todo o resto do país, do ponto de vista do poder local, ele está organizado em torno das comunidades intermunicipais. O que é que acontece? O que é que acontece de diferente no Algarve que não acontece nas outras regiões do país? É que, por exemplo, como no Algarve, nós somos uma única região, como eu referi. Nós temos unidade de estatística NUT 2 e NUT 3. Nós temos, aliás, a representação do governo português na região está também organizado numa única entidade, que é a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve. Portanto, é o principal órgão que representa o governo na região. E nós, portanto, conseguimos ter uma única solução, que é uma região que coincide com as 16 câmaras municipais, com as mesmas nomenclaturas estatísticas e com a mesma área de abrangência do território na região por parte do governo português. Isto não acontece nas outras regiões do país. Por exemplo, na região do Alentejo, existem, se a memória não me falha, são 3 ou 4 comunidades intermunicipais. E, portanto, o Alentejo tem uma divisão administrativa já diferente do Algarve. O Algarve tem esta singularidade que se pode apresentar como uma única região. Uma única região que tem uma única associação de municípios, aliás, comunidade intermunicipal, e tem uma única comissão de coordenação e desenvolvimento regional, que, como eu referi, é o principal órgão que está presente na região em nome do Governo Central. E, portanto, isto torna o Algarve singular para coisas boas, eventualmente para coisas menos boas. E pegando nas palavras do Nelson, nós neste momento em Portugal, aliás, a partir do dia 1 de janeiro deste ano, estamos a assistir à transferência de um conjunto de competências do Governo Central para os municípios e para as comunidades intermunicipais. Essas competências situam-se ao nível dos transportes, ao nível da área da saúde, da área educativa, da conservação da natureza, como eu referi, do turismo, da limpeza de praias. Portanto, há um conjunto de competências neste momento que estão a ser assumidas pelos municípios e pelas comunidades intermunicipais. Estamos a assistir a um processo de descentralização do poder central para o poder
local. E, portanto, a AMAL, enquanto comunidade intermunicipal, está, neste momento, a assumir um conjunto de competências que derivam deste processo de descentralização e nós, neste momento, estamos a assistir, nós, comunidade intermunicipal, estamos a crescer do ponto de vista daquilo que serão as nossas competências, mas também ao nível daquilo que terão que ser os nossos recursos físicos e os nossos recursos humanos. Portanto, quando nós nascemos há cerca de 25 anos atrás, éramos 4 pessoas, neste momento somos 40 pessoas e vamos crescer mais. Vamos crescer muito em função destas novas competências que estão a ser transferidas para nós, portanto, para os municípios e para as comunidades intermunicipais. E, portanto, só vou sublinhar mais uma questão. Força. Deixa eu só fazer um comentário, por exemplo, eu estou achando fantástico mesmo, e eu já estou pensando aqui no rol de possibilidades, de oportunidades, de exemplos para a realidade brasileira, porque nós vivemos aqui um processo muito semelhante de descentralização das competências para o âmbito municipal, sem essa preocupação, sem essa solução como vocês fizeram aí no Algarve. Vocês têm essa ação que vocês estão passando de maneira para o bem ou para o mal, essas competências para os 16 municípios que compõem uma capacidade de resposta muito maior. E, de repente, esse exemplo e essa forma de pensar os problemas pode ser uma realidade extremamente inovadora e positiva para a realidade dos municípios brasileiros, que vão para além da construção simplesmente de consórcios finalitários. Ou seja, é um movimento a mais de integração orgânico entre esses municípios, entre essas comunidades da região. Então, eu já estou ouvindo aqui, mas já estou imaginando o quanto... Eu estava a olhar, por exemplo, que Olhão, né, está dentro da região do Algarve, inclusive, ou seja, e já pensando aqui no impacto que as ações de cooperação devem trazer não só para esse núcleo, mas para cada um dos municípios de maneira independente. Então, primeiro, obrigado por essa aula sobre a estruturação da realidade do Algarve, e isso está realmente já num processo de inovação, trazendo boas reflexões aqui de como nós podemos usar isso como referência até para o pensamento da estruturação de políticas públicas nacionais, e aí querendo conhecer um pouco mais a realidade como vocês atuam. Mas pode continuar. Pode continuar. Obrigado. E, portanto, sublinhar até aqui que as nossas competências, ou seja, aquilo que nós temos muita experiência, aliás, temos desde 1995, tem a ver com a gestão de fundos comunitários, tem a ver com todo o processo de formação e de capacitação. A AMAL tem uma estrutura própria que promove a formação para os municípios e, portanto, é uma estrutura bastante sólida, também está dentro da comunidade intermunicipal. Como eu há pouco também referi, temos já assumidas as competências próprias na área da mobilidade e transportes, e, portanto, a AMAL, enquanto Autoridade Metropolitana de Transportes, concessiona a rede de transportes que circulam a nível municipal, portanto, no Algarve. Portanto, nós temos essa competência há cerca de 4, 5 anos. E estou a falar disto para chegar àquilo que é a nossa proposta de participar neste projeto, que é o Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas. Portanto, é um desafio que nós abraçamos. Portanto, enquanto região, trata-se de um projeto inovador que não tem reflexo. A forma como este trabalho foi desenvolvido é única no país. Portanto, nós acabamos por abraçar este desafio e nós desenvolvemos um plano na perspectiva dos municípios, de uma escala local para uma escala regional. Ou seja, o processo poderia ter sido do Governo Central para a administração local, mas aqui foi a comunidade intermunicipal, em nome dos 16 municípios, que propôs à região do Algarve um plano intermunicipal de adaptação às alterações climáticas. E essa é a proposta, é esse o desafio que consta neste processo a que nos candidatamos. Nós abraçamos este desafio também porque houve um estímulo de financiamento. Portanto, trata-se do Plano Intermunicipal das Alterações Climáticas, tem um investimento
na ordem dos 460 mil euros. Porquê? Porque ele decompõe-se em três grandes componentes. Tem uma componente muito pesada, que é a componente de estudo científico, ou seja, nós contratamos um consórcio para a elaboração do plano que é composto por peritos de referência a nível nacional e internacional, como é o caso do professor Filipe Duarte Santos, que, portanto, é uma pessoa de mérito reconhecida em Portugal e internacionalmente sobre a temática das alterações climáticas. E ele e a equipa dele vêm da Universidade de Lisboa, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, mas o plano teve também uma forte participação da Universidade do Algarve. Portanto, juntamos também a este plano o conhecimento científico que está na região. E, portanto, este é o grande primeiro passo, é o grande primeiro membro do Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas. Depois, o segundo membro, uma escala financeira muito menos representativa, foi o processo de comunicação e de elaboração do plano. Ou seja, este plano não resultou só do conhecimento científico de peritos. Para a elaboração deste plano, nós auscultámos centenas de pessoas, a título individual, de empresas, de sindicatos, de cientistas, das associações empresariais, das empresas, de todo o mundo social, do mundo cultural, do mundo público. Ou seja, nós organizámos em 2 anos 4 grandes workshops, cada um deles com cerca de 150 a 160 participantes, para recolher tudo aquilo que eram contributos de todas estas pessoas e destas entidades sobre a temática das alterações climáticas. Ou seja, nós partimos para este trabalho alinhados com aquilo que era o Plano Europeu das alterações, a Estratégia Europeia de Adaptação às Alterações Climáticas e da Estratégia Nacional a vigor em Portugal sobre a temática das alterações climáticas, mas depois incorporamos em todo este trabalho um grande movimento de participação da sociedade. E, portanto, o plano espelha precisamente tudo isso. Ou seja, aquilo que lá está é o conhecimento científico cruzado com o conhecimento de um conjunto múltiplo de atores de vários setores da sociedade que contribuíram para a elaboração do plano. O plano tem um horizonte temporal que vai do presente até ao final deste século. E, portanto, aquilo que nós fizemos foi alinhar o plano com as práticas, com a estratégia europeia e com a estratégia nacional, e definimos para o plano um conjunto de 100 medidas de adaptação às alterações climáticas para o território. Essas 100 medidas estão arrumadas por setores. Estes setores são coincidentes com os setores da estratégia europeia e da estratégia nacional. E quando nós... Posso só fazer um comentário antes, assim, que eu estou achando excelente, porque essa preocupação de vocês na estruturação técnica, científica dos setores de agregação, vocês estão trabalhando não só com um novo modelo, por exemplo, de alteração energética ou alteração de combustíveis ou melhoria de sistema, por exemplo, de captação de energia. Não, vocês estão pensando sobre como dar uma estruturação da cadeia de valor. Aí eu fiz alguma coisa aqui, acho que deu eco. A reorganização da cadeia de valor, ou seja, qual é a cadeia de valor de todo o município que está sendo preparada para adaptação com essa nova realidade, dos padrões europeus e dos padrões de desenvolvimento que, de uma forma objetiva, vem sendo o protagonista desse tipo de discussão de temática no mundo. Então, trazer esse tipo de discussão, trazer esse tipo de experiência de vocês para a realidade brasileira e latino-americana, chegando num documento com 100 medidas, com 100 propostas, ou com esse processo de análise em conjunto e essa articulação, eu acho que isso pode ter uma riqueza surpreendente e extremamente positiva para fins do projeto e das discussões das partes. Realmente, parabéns aí pela sua explicação sobre isso. Pode continuar. Só para dar um feedback aqui, vocês estão falando de tantas coisas tão importantes e começa outra tão importante que acho que vale a pena respirar e reconhecer a importância do trabalho que está sendo feito. Ok, obrigado. E, portanto, mas com este trabalho de elaboração do plano,
a principal preocupação que resultou para o Algarve prende-se muito com a questão dos recursos hídricos, ou seja, com a água. Nós percebemos, e todos os dados nos levaram a concluir, que nós nos próximos anos íamos ter um grande problema com a questão da água, com a disponibilidade de água. E, portanto, o plano serviu desde logo para estimular o Governo Central a adotar para a região uma estratégia que permitisse disponibilizar água para a região do Algarve. Isso deu origem a que o Governo promovesse um plano de eficiência hídrica para o Algarve, plano esse que está concluído e começamos agora a ver os principais resultados desse trabalho, ou seja, nós neste momento, Portugal e penso que outros Estados da União Europeia, vamos no contexto de pandemia que estamos a viver, vamos receber um conjunto de ajudas financeiras da União Europeia, aquilo que nós aqui chamamos o nosso plano de recuperação e resiliência. Ou seja, foi com base neste plano intermunicipal das alterações climáticas que nós conseguimos que o governo português vai investir de 200 a 300 milhões de euros na região nos próximos anos para nós termos soluções para a questão da água. Estas soluções para a questão da água são de curto, de médio e de longo prazo. A curto prazo, onde nós vamos investir muito rapidamente, nós temos um problema que temos grandes perdas de água. Então nós vamos investir na reabilitação de toda a infraestrutura existente ao nível dos municípios para que o nosso nível de água perdida se reduza substancialmente. Este será um projeto que será coordenado diretamente pela AMAL. Nós, neste momento, já estamos a trabalhar com o Governo Central nesta proposta que foi entregue a Bruxelas e tudo indica que nos próximos meses vamos iniciar este processo. Mas o problema da água, como eu referi, também tem que ser resolvido a médio e longo prazo. E, portanto, nós estamos a trabalhar com o governo português fruto daquilo que foram as propostas que estão dentro do Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas. Nós estamos a trabalhar num conjunto de propostas para termos fonte alternativa de água. Nós, neste momento, estudamos ir buscar água, portanto, a uma outra fonte, que é o Rio Guadiana, portanto, é o rio que faz a fronteira entre Portugal e Espanha. Nós estamos a trabalhar ativamente num investimento pesado que irá permitir o reaproveitamento de águas residuais para outros consumos que não o consumo humano. E, portanto, isto para dizer o seguinte, para dizer que este foi um plano que neste momento está a ter resultados concretos. Portanto, ele serviu e serve de base para que o poder local faça ver ao poder central as necessidades de investimento que são necessárias para a região. E a temática das alterações climáticas é uma temática transversal a muitos setores de vida da sociedade e, portanto, no caso concreto, da nossa região. E, portanto, o plano teve este aspecto, como eu referi, de partilha da sua elaboração, mas também está a ter resultados que são visíveis ao nível das políticas do Governo Central na região do Algarve. E, portanto, para abreviar, eu falei naquele que é o setor mais crítico que nós identificamos, que é o setor dos recursos hídricos, ou seja, da falta de água, mas o plano toca outros setores, portanto, da sociedade, como o Maurício já falou, como a questão da eficiência energética, como a questão da saúde, como a questão da economia. Portanto, o Algarve assenta muito, a sua economia assenta muito na sua oferta turística. E, portanto, as alterações climáticas têm reflexos muito diretos na questão do turismo na região. E, portanto, tudo isso está espelhado nesse documento. Como é que nós estamos a gerir este Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas? Quando nós concluímos o plano, no final de 2019, a primeira coisa que fizemos foi constituir um Conselho Regional de Acompanhamento e de Gestão do Plano. Ou seja, a AMAL é a entidade gestora do plano, mas tem consigo um conjunto de outras entidades que fazem o acompanhamento e monitorização deste plano. Estão com a AMAL os municípios,
municípios, a educação, a empresa pública, a sociedade que no Algarve é responsável pelas questões de abastecimento de água, que é as águas do Algarve. Nós temos a universidade, temos associações ambientalistas, temos associações empresariais, portanto, temos um conjunto de entidades que connosco estão a acompanhar e a monitorizar este plano. E, portanto, isto envolve trabalho, mas também envolve necessidades de recursos, nomeadamente recursos financeiros. E, portanto, em 2019, isto foi um desafio para nós, abraçar um projeto desta dimensão, com estas práticas. Para nós também é inovador, no sentido em que foi diferenciador e novo entrar neste processo. E, a partir daqui, neste momento, nós já participamos com outras entidades a nível europeu e fora da Europa em processos semelhantes e relativos à questão das alterações climáticas. Nós, neste momento, temos aprovado um projeto que iniciamos agora em janeiro, onde vamos partilhar com o Estado norueguês as melhores práticas relativas à gestão das alterações climáticas. Portanto, há um mecanismo de financiamento de projetos fora da União Europeia, que é o e-Grants, e, portanto, tem como um dos Estados doadores financeiros para o e-Grants é a Noruega, e nós temos um projeto conjuntamente com eles, onde vamos partilhar práticas de gestão e práticas de conhecimento sobre a questão das alterações climáticas. E, portanto, daí nós abraçarmos estes desafios, portanto, nós também queremos, e para responder um bocadinho porque é que nós estamos neste processo. Estamos neste processo por duas razões muito simples. Para vos transmitirmos aquilo que é o nosso conhecimento e a nossa experiência, ainda recente, mas também para adquirir conhecimento e ganhar práticas daquilo que se faz nas outras regiões sobre a temática das alterações climáticas. E, portanto, nós queremos aprofundar o nosso conhecimento e o nosso saber sobre a questão das alterações climáticas, daí estarmos a participar em múltiplos projetos neste momento sobre a questão das alterações climáticas. Subscrevemos agora, em janeiro último, uma candidatura também com um conjunto de entidades nacionais e de países africanos também sobre a questão das alterações climáticas, onde nós vamos também partilhar as nossas práticas de conhecimento, de gestão e de elaboração de políticas desta natureza. E, portanto, projetos desta natureza, como estava a dizer, interessam-nos a nós no sentido de partilharmos a nossa experiência, disseminarmos a nossa experiência, mas também adquirirmos conhecimento e experiência de outras regiões do globo. Este é o principal desafio pelo qual estamos neste projeto também. Isso parece ser muito interessante dentro da perspectiva que dentro do cluster nós vamos poder observar os conhecimentos entre os atores, entre os municípios, entre a região do Algarve, o pessoal da MAU, né, que é uma região bastante interessante, já chegando na fronteira aí, a questão do uso de águas do rio, o compartilhamento da Espanha, a realidade brasileira e buscarmos dentro do cluster essa discussão com a Noruega, com países africanos, ou seja, trazer um conhecimento amplo, né, trazer um olhar do que tem de melhor em termos de inovação no mundo que possa ser incorporado pela realidade dos municípios e dos atores, no caso da AMAL, dentro dessa estrutura nossa, vejo com excelentes olhos. Nelson, algum outro tipo de comentário, algum tipo de análise? Eu estou aqui só fazendo anotações, aqui já não como esse é um processo formal de entrevistas e tal, nós estamos seguindo mais ou menos o mesmo padrão. Mas, assim, tem a minha listinha aqui de dúvidas depois para outros momentos. Mas diga, Nelson, algum outro comentário? Eu praticamente não fiz nenhuma interrupção ao Sérgio, porque ele foi respondendo a todas as questões que estavam previstas, e a última era exatamente esta ideia de o que é que a AMAL também espera da cooperação, porque o processo de seleção no Brasil vai decorrer, vai começar em breve, e, portanto, também tentarmos perceber, dentro daquilo que são as boas práticas que os municípios brasileiros têm para oferecer, como é que vamos conseguir encontrar a correspondência com as preocupações e as expectativas que a AMAL pode ter. E, portanto, já vimos que está muito claro aqui o tema das alterações climáticas, mas a AMAL tem outras áreas de atuação, outras preocupações, e inclusive isso está também na candidatura, quando referiu que tem um cluster secundário, também ele interessante,
relativo ao desenvolvimento territorial e consórcios. E, portanto, eu acho que há aqui uma particularidade muito interessante, é porque temos a possibilidade de colocar dentro desta cooperação uma estrutura pública, que produz política pública, que faz mudança nos territórios e que, no fundo, é um representante de, neste caso, 16 municípios. E eu acho que isso é muito, muito relevante. Portanto, não tenho nenhuma questão para o Sérgio, ele foi respondendo a tudo. Mas os nossos parceiros sintam-se à vontade, portanto, para colocar algum tipo de questão sobre esta temática das alterações climáticas e sobre outras. Uma pergunta, por exemplo. Eu vejo que vocês têm algumas características, por exemplo, por exemplo, estão numa região de praia, uma região com uma determinada característica de planície, depois vocês têm acesso ao final. Vocês teriam maior interesse em trabalhar em realidades que sejam geograficamente, espacialmente parecidas com as de vocês, com os mesmos desafios do mar, da estrutura, ou, de repente, a discussão de temas com o interior de Rondônia, da Amazônia, ou de outras formas com desafios parecidos? Ou seja, o que seria interessante como desafio de conhecimento que possa agregar os 16 municípios? Por exemplo, a questão de saneamento, que nós possamos estar trabalhando dentro da região, gestão de água, gestão de resíduos sólidos. Qual seria, por exemplo, o contraponto de uma característica de realidade de municípios brasileiros que seria convergente com os interesses de vocês, ou de consórcios? Pronto, eu há pouco, nas minhas palavras iniciais, eu procurei dizer que o Algarve, como nós dizemos por aqui, não é só sol e mar, não é só sol e praia. E, portanto, nós temos também uma zona de interior. E nós, neste momento, estamos a sentir muito o que é a dependência de uma região do sol e mar, da praia, do turismo. Vários documentos estratégicos foram elaborados na região nos últimos anos, apontam para a necessidade urgente da diversificação da economia da região. Ou seja, nós temos que ter outros pilares de sustentabilidade que não sejam só esta forte dependência do exterior, a forte dependência de mercados emissores de turismo. Nós temos outras capacidades, a região tem outros ativos que possa enriquecer a sua economia, a sua vida social e a sua vida cultural. E, portanto, interessa-nos também perceber outras realidades, conhecer outras realidades, como é que outras economias se dinamizam, como é que as outras economias vivem, para além desta questão turística, esta turística muito associada ao sol e mar. Portanto, o que é que existe mais para além disto? Nós temos, como disse, muitos estudos elaborados na região sobre isso, mas é uma temática que neste momento nos preocupa bastante, que é, como alguém diz aqui na região, nós não temos turismo a mais, temos outros setores da economia a menos. Então, esses setores que nós temos a menos, nós temos que trazê-los também, porque eles são importantes. E agora, por exemplo, nós estamos a ver a importância de outros setores na região, como é a questão da agricultura, ou como é a questão do desenvolvimento do interior, em aspectos que também podem estar ligados ao turismo, em aspectos que podem estar associados à gastronomia, à cultura, e, portanto, tudo isso, recolher todas essas boas práticas e ensinamentos e perceber como é que outras realidades funcionam, para nós também é muito importante. Interessante. Muito bom. Da nossa parte, eu estou tranquilo. Acho que já passamos aqui todas as perguntas, todos os temas. Eu acho que o Giovanni precisava sair da questão aí. Ele tem uma consulta, mas ele está a seguir pelo som, portanto, o áudio sem imagem, mas vai seguir até ao final. Mas se algum ponto adicional que precisem, Isabela, algum outro tipo de comentário, Nelson, da minha parte, acho que nós concluímos bem aí as visões. Da minha parte também foi bastante elucidativa a conversa, não tenho nenhuma questão adicional. Sérgio, então, olha, nós gostaríamos muito de agradecer. Eu tive que fazer essa aula sobre o fisioterapia, por isso que mudei de device de conexão. Ok, Giovanni. Quer comentar algo?
Bom, então eu só queria agradecer primeiro por essa aula sobre toda a região do Algarve, sobre a candidatura, sobre o projeto. Espero aí que nós consigamos conectar essas ações entre diferentes atores e ficamos à disposição desde logo já para esclarecermos quaisquer outras dúvidas. Precisamos aguardar o nosso processo seletivo, que começa agora, finalizada o processo do Carnaval. Nós não estamos tendo Carnaval, mas não agendamos entrevistas no período do Carnaval, salvo as de Portugal. E aí nós acho que vamos ter muita coisa para contribuirmos e para trabalharmos juntos nos próximos anos, buscando justamente essa sintonia em como resolver essas demandas comuns. Então, acho que vai ser muito positivo. Agradecemos demais o seu tempo e a sua explanação. Obrigado. Obrigado, Maurício. Obrigado, Maurício. E obrigado aos restantes parceiros nesta conversa. Nelson, diz. Obrigada. E Obrigada. na continuação nós voltaremos ao contacto. Ok, tá, muito obrigado. Com Muito licença, bem. então vou sair. Tá, Obrigado. com licença. Tchau, tchau.